A gente busca isso como ideal realmente de criar coisas boas que as pessoas fiquem felizes e satisfeitas. Encontrar um empreendimento que tenha uma área como essa, né? Uma área verde, um parque, um espaço para tu meditar no intervalo do teu trabalho, tu descer lá e dar uma relaxada. Como estava falando também do home office, que é uma coisa que cada vez vem crescendo mais, se deslocando um pouco do centro da cidade, mas porém ainda muito perto, tu tem silêncio, tu tem a paz. Se eu voltasse a morar no Brasil para trabalhar em Porto Alegre, eu moraria em Santa Cruz do Sul. Só que como resolver essa questão? Por isso que vocês vão ver no projeto que já viram, a gente criou solução para todos. Bem, hoje à noite nós vamos fazer uma conversa em família para discutirmos, para debatermos o que é essa proposta que o Parque das Nascentes está apresentando, um condomínio Small Family. Da onde é que surgiu essa ideia? Como é que eu concebi essa ideia? Como empreendedor, mas como pessoa de família. E nós queríamos criar um projeto como empreendedor que facilitasse a vida dessas pessoas quando não estivesse mais morando ou não estão morando com a sua família. Nos Estados Unidos, para mim, chamou a atenção 6 anos atrás, quando eu me mudei para lá, porque justamente tem condomínios desenhados ou projetados especificamente para, eles chamam de adultos ativos. Então, eles consideram acima de 55 anos, mas que são famílias pequenas, né? Ou seja, sem filhos ou que não tenham morando junto os filhos, né? Só que esse conceito ele acabou sendo interessante e muito bem aceito nos Estados Unidos, porque ele permitia que as pessoas ali tinham, digamos assim, as casas mais ou menos do mesmo tamanho, elas não precisavam ter uma estrutura que nem a... Por exemplo, eu tenho 3 filhos pequenos hoje, eu preciso ter piscina, eu preciso ter uma casa grande, eu preciso ter quarto de hóspedes, é um outro tipo de família. Esse conceito está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e o que a gente viu é que ele era muito bem aplicável aqui, porque não existe nada em Santa Cruz do Sul e poucos no Brasil que conseguem integrar isso aí, né? Eu queria aproveitar e fazer um gancho, até complementando que na verdade não é só a adequação do espaço físico, mas todo o entorno, né? Então toda a prestação de serviço que acontece ao redor, mesmo que em determinado momento eu acho que eu não precise, mas pode ser que em determinada circunstância, alguma condição especial, eu passe a necessidade de um serviço a mais ou a menos, e até mesmo as facilidades do entorno, né? Essa questão do restaurante, essas outras facilidades, né, que acabam justamente, como o próprio nome diz, facilitando a vida da pessoa em determinados momentos. Então, também são condições que justamente acho que o ponto principal é facilitar a vida das pessoas, né? E eu acho que isso é muito, muito interessante para pessoas de quaisquer idades, né, dependendo das suas necessidades. Érica, como é que tu vê essa questão? Tu é o futuro. Como é que tu consegue enxergar essa questão do small family para ti? Por exemplo, futuramente, caso eu fosse morar sozinha, assim que eu completar minha maioridade, eu acho que essas facilidades que o condomínio oferece iam com certeza ajudar muito. Por exemplo, se uma lâmpada queimasse, eu teria o zelador que, caso ele não conseguisse me ajudar, ele saberia alguém que pudesse me ajudar. E essas coisas facilitam muito. Ou no caso da lavanderia, bem próxima do condomínio, que caso, ou a minha máquina de lavar deu problema, ou mesmo eu não queira lavar a minha roupa, eu vou ter aquela lavanderia à minha disposição, à minha facilidade. E tem também o aspecto de segurança. Tu como pai, por exemplo, né, qualquer um como pai vê o seu filho saindo de casa, por exemplo, tu quer saber que está num lugar seguro, que não está morando num apartamento no centro da cidade com uma porta para o crime, por exemplo, que tem alguma insegurança, né? Então, tem toda a segurança associada com o conforto, digamos assim, de não ter essas dificuldades, né? Eu acho que isso também é um ponto importante. Até falando dessa questão da segurança, eu sou pai de cachorros, né? Não tenho filhos seres humanos, então falando um pouco dessa relação de preocupação de pai e filho, né? Até a gente comentou um pouquinho sobre isso antes, que nós 3 como filhos, né, a gente também acaba se preocupando com o bem-estar, qualidade de vida, segurança, enfim, do nosso pai, da nossa mãe, né? A gente quer saber, enfim, e a partir do momento que existe uma solução que oferece todas essas facilidades, tanto do dia a dia quanto um certo assistencialismo, dependendo da necessidade, isso também acaba deixando a gente tranquilo, né? Saber que as pessoas que a gente quer bem, e aí pode ser nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso avô, enfim, independente, né, do perfil de pessoa que está dentro do Parque das Nascentes, a gente sabe que essa pessoa ela vive num lugar em que ela tem assistência, que ela está segura. Então serve tanto para essa relação
pai e filhos, né? No caso aqui nesse exemplo, assim, a preocupação com o filho ou a filha que mora sozinho, mas também em relação dos filhos que não estão próximos, né, dos pais e sabem que eles também estão bem, estão com assistência. Eu acho que essa tranquilidade, ela causa não só em quem está vivendo naquele espaço, mas em quem tem, né, em quem sabe, conhece alguém que está lá. Então, eu acho que isso é bastante importante. Assim, essa tranquilidade, ela perpassa as pessoas que vivem no condomínio, né? Ela atinge também os familiares, os amigos, enfim. Tem um outro aspecto da segurança que é o seguinte, vou pegar o meu exemplo. Eu moro nos Estados Unidos, tenho 3 filhos, tenho uma família, mas eu venho 6 a 10 vezes por ano para o Brasil para trabalhar. Tenho empresa em Porto Alegre. Esse apartamento ele serve perfeito para mim como um ponto de referência aqui, perto da empresa. Hoje eu já falei isso aí em outras ocasiões. Se eu voltasse a morar no Brasil para trabalhar em Porto Alegre, eu moraria em Santa Cruz do Sul. Porque eu acho que é um polo próximo o suficiente e afastado o suficiente da metrópole em termos de conforto, segurança e outros princípios. E ao mesmo tempo eu teria a segurança, por exemplo, dessas minhas vindas esporádicas de ter um apartamento que eu saberia que vai estar bem cuidado. Não é que nem tu tem um apartamento de temporada que tu vai usar eventualmente, que chega aqui, tem alagou e perdeu o piso inteiro, tu vai descobrir 3 meses depois, por exemplo. A gente começou a pensar, mas que tipos de famílias são estas que nós queremos atender? A Erika já falou, o tipo de família é uma pessoa que resolve sair de casa, morar sozinho e talvez trabalhar home office. A tendência, tem muitas tendências, ao menos temporariamente. Quantas vezes tu já trabalhou home office aqui em Santa Cruz, apesar de ser professor? O Maurício é professor em Florianópolis, né? Essa é um tipo de família, é a pessoa que trabalha em casa. Eu sei, por exemplo, a região que eu moro lá é exatamente como se fosse a Santa Cruz de Porto Alegre. Eu moro numa cidade chamada Canton, de Atlanta. Então, Atlanta é a metrópole e Canton é a cidade. Existia um movimento assim saindo da metrópole para o subúrbio, assim, digamos, no sentido positivo do negócio, tanto que os imóveis valorizaram de uma maneira incrível. Eu ainda acho que tem uma tendência de valorização aqui dessas regiões quando isso começar a ficar mais claro. Eu digo até no Brasil, porque eu, por exemplo, na minha empresa nos Estados Unidos, eu tenho muitos funcionários brasileiros trabalhando home office para minha empresa nos Estados Unidos. E é uma tendência, o Brasil virou um polo digamos assim, de mão de obra. E esse aqui por exemplo, um ambiente perfeito. A pessoa para que ela precisa estar no centro de São Paulo morando? Se ela trabalha home office, se ela trabalha TI, para que ela precisa estar em Porto Alegre? Ela pode estar numa cidade muito mais confortável, muito mais agradável. E aí entra, acho que a tendência onde a localização aqui ficou muito apropriada, né? A saída para a rodovia aqui ficou um acesso fantástico, assim. Essa questão até da descentralização, ela ocorre nessa escala maior, né, dos grandes centros para centros menores, mas até mesmo dentro das cidades, em escala mais micro, né, as pessoas saindo do centro da cidade para ir morar no subúrbio, porque tem mais tranquilidade, tem menos trânsito, tem a possibilidade de eventualmente, mas se a pessoa está trabalhando, se ela trabalha perto, ou trabalha em casa, trabalha num cowork que é próximo, a possibilidade de vir do trabalho para casa, né, ou enfim, ter essa liberdade maior, não perder tanto tempo com deslocamento, enfim. Então, acho que isso a gente observa, assim, até pegando Florianópolis, assim, não sei se todo mundo conhece, mas Florianópolis é uma ilha e ela é bastante extensa, assim. Então, ela tem diversas praias, o sonho de muita gente é morar na praia. Beleza, só que a praia fica consideravelmente longe dos conglomerados mais densos, assim, mais longe do centro, né, onde a maioria das pessoas acaba trabalhando. E aí esse deslocamento, por vezes, em função do trânsito, acaba demorando uma hora e pouco. E aí, com a vinda, né, com a pandemia e toda essa mudança na rotina de trabalho e a emergência, digamos assim, do home office, as pessoas passaram a trabalhar em casa, não precisavam mais se deslocar. Muitos acabaram, né, se mudando para o tão sonhado apartamento na praia, né? Então, essa questão, pegando para esse contexto de Santa Cruz, assim, estar aqui agora já acaba sendo digamos assim, antes era um impeditivo porque eu tinha que me deslocar, enfim. Isso que Santa Cruz é uma cidade pequena, né? O deslocamento não é nada considerável, assim, mas as pessoas têm essa tendência de movimentação para fora do centro, né? Porque justamente pelos benefícios que é morar num lugar que te dá mais tranquilidade, mais contato com a natureza, muitas vezes tem espaços maiores. Isso é outra coisa assim, aonde que a gente vai encontrar um empreendimento que tem uma área como essa, né? Uma área verde, um parque, um espaço para tu meditar no intervalo do teu trabalho, tu descer lá e dar uma relaxada, fazer uma aula de yoga sem ter que sair do teu condomínio, né? Então,
ou a poucos passos do supermercado, poucos passos do restaurante. Esse tipo de área a gente não encontra no centro, assim, claro que com toda, aí junta com aquela questão que a gente volta de novo para a segurança, né? O fato de eu poder descer com o meu cachorro, eu tenho 3, né? Então descer com as minhas 3 cachorras às 10 da noite para caminhar com elas. Se eu quiser fazer isso dentro do condomínio, eu posso fazer tranquilamente num espaço que é muito agradável. Então tem uma série de coisas que morar no subúrbio que as pessoas percebem, né, que acabam fazendo esse movimento. Isso acontece nos Estados Unidos também. Por exemplo, o local que eu moro, ele era rural, literalmente rural. Só que o que foi feito foi vários condomínios, digamos assim, várias áreas, e aí tem um microcentro comercial, que tem um supermercado, que tem um restaurante, que tem serviços essenciais, e aí em volta desse microcentro ali, então tu não precisa estar perto do centro da cidade, tu precisa estar perto de um centro comercial. No caso aqui tem um mercadinho, tem alguns empreendimentos em volta e vai ter os serviços básicos que tu usa no dia a dia. Mas eu preciso ir numa loja tal grande, para começar hoje em dia tu já compra pela internet, né? Assim, mas mesmo assim, se tu precisar num ambiente desse, beleza, tu vai pro centro, ou vai para Porto Alegre. 4 minutos para ir para o centro. Né? Até nos Estados Unidos, por exemplo, os caras eles implementaram agora que tu pede, por exemplo, um negócio às 9 da noite, a Amazon entrega até às 8 da manhã na tua casa. Não faz sentido tu sair de casa para buscar alguma coisa mais. Érica, fala um pouco, porque foi tu que disse um dia para mim assim, pai, esse condomínio está projetando ele para ti. Tu está querendo, colocando tudo que é importante para ti. Qual era a tua percepção? Eu acho que, por exemplo, o meu pai, ele gosta de algo muito prático, que ele tenha todo o acesso dele, tudo pronto e rápido, que ele consiga acessar, que ele não tenha que sair, se deslocar para muito longe. E, por exemplo, como eu estava falando também do home office, que é uma coisa que cada vez vem crescendo mais, se deslocando um pouco do centro da cidade, mas porém ainda muito perto, tu tem silêncio, tu tem a paz, que também é muito favorável para quem trabalha de casa, que precisa se concentrar, ou às vezes tem uma reunião que não precisa aquele barulho de fundo que no centro tem muito de carro, tem de pessoas. Aqui vai ser um lugar com mais paz para o home office, que facilita bastante. E esse, só pegando o gancho que tu fez, na verdade, eu acho que o segredo de... Eu trabalho numa área totalmente diferente, né? Eu trabalho com automobilismo, com eletrônica, e tu trabalha com empreendedorismo ou com empreendimentos imobiliários. O segredo é desenvolver algo, entre aspas, para ti, porque se tu tá fazendo bem feito, tu faz algo que tu compraria, que tu moraria, que tu faria assim, tu sabe o que é o problema, é diferente do que alguém que está desenvolvendo, uma empresa que está desenvolvendo, que tem acionistas que eles só querem olhar no final das contas quanto vai dar. Eu e tu conversamos aqui várias vezes sobre quantas das coisas que tu fez aqui, que se fosse olhar estritamente sobre lucratividade, o retorno do investimento, não fazem sentido. Só que tu sempre teve essa visão de que essas coisas fariam muita diferença para quem vai comprar. E essa parte que eu acho que até, falando para quem está nos ouvindo, faz a diferença e que é intangível, porque às vezes tu não consegue mostrar isso. O cara vai dizer assim, mas tem um imóvel que o preço por metro quadrado é menor no centro da cidade, ou no outro lugar, ou não sei o quê. Só que é difícil tu comparar essas coisas que são intangíveis. Mas ao momento que a pessoa vive num lugar desses, e aí entra um outro aspecto, todos os empreendimentos, por exemplo, que tu fez dessa maneira, com esse amor, com essa função, as pessoas vivem lá e se sentem bem e às vezes elas falam assim, não sei explicar, mas tudo funciona, as coisas são boas. Claro, porque não sabe explicar porque não passaram pelo processo de desenvolvimento de tudo aquilo. Mas a jogada é exatamente essa, é fazer como se fosse para ti, sem pensar estritamente, por exemplo, no retorno financeiro do empreendimento. É óbvio que ele tem que ter viabilidade, mas essa é o segredo do sucesso, no meu entendimento, real do empreendimento. Porque não adianta tu vender um negócio, quando as pessoas se mudam, tu ganha um monte de inimigos, entendeu? Então, eu acho que isso é um grande segredo, assim, até uma inspiração que eu vejo em ti, para mim, e, obviamente eu uso inclusive na minha empresa, mas vem muito disso mesmo. Eu agradeço muito ao Anderson por essa percepção, e ao Maurício e à Érica também, eu sei que é essa percepção, e isso é tão verdadeiro e tão real, mas dá muita satisfação para a gente depois, quando tu encontra. Eu encontrei nesses dias uma pessoa caminhando com o seu cachorro num outro condomínio, e ela disse, João, obrigado por ter feito isso aqui. Ou seja, a gratidão dela, ela trouxe para mim um bem-estar, tá? E trouxe um bem-estar para ela. Então, a gente busca isso como ideal realmente de criar coisas boas que as pessoas fiquem felizes e satisfeitas, tá? Isso é muito importante. E hoje também nós temos a presença aqui
de alguns corretores, que são nossos parceiros, e a gente quer muito que eles entendam essa percepção nossa. Se eles conseguirem entender isso como valor, automaticamente eles vão ajudar aos clientes a decidir. Que muitos clientes têm preconceitos, têm ideias pré-formadas, mas não se dão conta de que tem mudanças por aí. Então, nós estamos realmente apostando também em todos vocês, no sentido de propagar essa ideia boa, que para nós é importante, e a gente quer que as pessoas comprem a ideia, não comprem o imóvel. Tá? E, aliás, muito mais que isso. Ontem, quando teve um curso que a gente falou, comprem a percepção, o sentimento. A ideia é muito mental. Tem coisa mais profunda que isso, é se sentir feliz num ambiente porque as coisas foram facilitadas. As coisas funcionam, que é uma coisa muito ruim, tu está em algum empreendimento e as coisas não funcionam. Falta água, falta logística, tem um salão de festa do lado do apartamento, enfim, essas coisas assim, básicas que a gente fez. Giovana, só queria um depoimentozinho. A Giovana, como ela trabalhou muitos anos e ela participou da idealização desse empreendimento, a gente discutiu muitas vezes isso aqui, como corretora, qual foi a percepção de família do teu filho quando tu veio em São Paulo, na época que ele mora em São Paulo, que ele tinha necessidade de ter... Chega mais perto aqui. Então, quando o João criou o Nascense, a gente conversava bastante ainda no projeto, né? O que me deixou segura e tranquila foi exatamente o que o Maurício falou antes, da questão, e também da Érica ficar aqui tranquila, foi isso. Ele foi morar num apartamento onde eu sabia que teria alguém por ele. Então, o fato de ter uma secretária aqui, de ter um zelador, onde ele pode buscar algum socorro ou alguma dúvida, é confortável para mim. Não teria como eu pegar o carro e ir lá. Se fosse Porto Alegre, a gente vai rapidinho, mas São Paulo não tem. Dá para chegar, mas uma manhã, né? E aí, sabe-se lá o que já podia ter acontecido. E aconteceu um fato, inclusive, onde ele estava com mais de 40 graus de febre, e eu faço o quê? A gente perde um pouquinho a noção quando está, né, adoentado. E eu só chamei o Uber para ele, liguei para o zelador, disse, põe ele no Uber. Em meia hora estava medicado, resolvido. Então isso é conforto, isso é tranquilidade para uma mãe que gosta de estar junto, que gosta de estar preocupado, e isso é a mesma coisa o João, acredito que vocês com o João também tem muito isso, né? É só complementar esse gancho, porque acho que tem a ver também com o que tu falou antes, essa questão de... Beleza, o apartamento é uma coisa, a gente não está vendendo o apartamento, o produto, a gente está vendendo, e a palavra que eu uso é experiência. Isso. Porque justamente a experiência, ela é uma soma desses fatores racionais, dos benefícios pragmáticos, diretos daquele produto, objetivos, mas também dos benefícios emocionais, como eu me sinto, se eu me sinto acolhido, se eu me sinto bem naquele espaço, se eu me sinto seguro lá dentro, né? Então, se eu sinto que a minha vida vai ser mais fácil, né? Em função de toda a estrutura que ele oferece. Então, eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo uma experiência, né? A experiência de viver bem, uma experiência de viver com facilidade. Eu acho que isso é bem importante, porque realmente junta essas duas coisas, é razão e emoção. Quando as famílias começam a reduzir de tamanho, ou no começo, ou no meio, no fim, normalmente começa também a sobrar mais tempo para a pessoa cuidar de si. Porque se a pessoa tem 3 filhos em casa, fica mais difícil para a tua mulher fazer um yoga, é mais difícil, né? Agora, daqui a pouco, quando não tem, as pessoas começam a ter mais disponibilidade para cuidar de si. E aí nós oferecemos espaço para yoga, para meditação. Nós até oferecemos espaço se o cara quiser vir tomar um trago aqui. Tem um lounge, né? Eu gostaria, assim, de ouvir de cada um de vocês, para a gente fechar esse debate, o que vocês gostariam de falar, o que vocês estão sentindo e qual é a percepção de vocês. Bom, acho que deu para cobrir realmente todos os vários aspectos, assim. Mas é uma coisa que o Maurício falou mesmo, o sentimento e a percepção são muito mais relevantes às vezes que a razão, assim, tem que se sentir feliz no lugar, e aí o segredo é o quanto que as pessoas não precisam saber como elas se sentem felizes, elas muitas vezes não entendem como é que esse espaço é tão positivo, como é que eu me sinto feliz aqui, elas não entendem tudo que está por trás para que aquilo acontecesse. E esse é, eu acho que o grande segredo, principalmente desse empreendimento, mas obviamente todos os empreendimentos que tu bota o teu talento, sabe? Então,
eu acho que isso é o que vai fazer, o que faz o diferencial, e às vezes as pessoas não entendem isso e é muito subjetivo. Mas é o diferencial. Ouvir isso do filho é muito bom. É para falar por ordem de idade? Então eu sou do meio, eu falo. Eu acho que é bem importante reforçar, a gente conversou isso antes, mais cedo, enfim, que esse conceito de família muda, né? Está mudando. Então, hoje uma família, ela não é, como o pai comentou antes, não é só um pai, uma mãe e os filhos, é também. Mas a gente tem famílias de diferentes configurações e é muito interessante perceber que é uma proposta que se adequa a essas diferentes necessidades das diferentes famílias. E até mesmo dessas diferentes famílias e dos diferentes indivíduos ao longo da vida, né? Tu pode chegar e, naquele momento, eu tenho determinadas necessidades, o pai que das nascentes, ele pode satisfazer essas necessidades, dali a pouco mais eu posso ter outras necessidades, mas eu não preciso sair dali, né? Dependendo dessas necessidades, como elas evoluem, né? Pelo fato de ser muito versátil, flexível, ter todo esse rol de facilidades, de assistência, enfim, acho que tudo isso torna esse empreendimento muito, muito versátil, assim, né? Justamente pensando que, na verdade pensando não, observando que esse conceito de família realmente muda, né? E ele passa a se ampliar. O escopo do que é uma família não é mais aquele escopo tradicional. Todo mundo sabe e consegue pensar e deve ter exemplos nas suas famílias, né? A gente tem a nossa família que a gente estava comentando. Eu sou uma família, eu e as minhas cachorras. Meu irmão e os filhos dele, uma família. A Érica com a mãe dela e os irmãos dela, é uma família. Nós, ao mesmo tempo, somos uma família também. Então, com certeza a gente tem vários exemplos no nosso convívio, né, de diferentes tipos de família. A gente consegue perceber o quanto um empreendimento como esse é flexível e permite, né, atender às necessidades. Assim, eu acho que isso é bastante importante a gente perceber, assim, essa mudança no conceito de família e, ao mesmo tempo, estando atento a essa mudança, é propor, né, soluções inovadoras, né, dentro do contexto. Acho que isso também tu sempre fez muito bem, né? Reforçando sempre uma inspiração para todos nós, com certeza. Obrigado também, né? Acho que, ao meu ponto de vista, o principal diferencial é essa atenção aos pequenos detalhes. Sim. Uma coisa que talvez você nem ia pensar que tu precise, como tu citou antes, mas que quando tu começar a conviver com aquilo, tu não vai mais querer viver sem. Também, especialmente, por exemplo, se tu vai vir morar sozinho, que tem toda essa facilidade, principalmente no início, que talvez tu não conheça muito bem como resolver cada coisa, tem o zelador ali à disposição, que vai poder ajudar na maioria dos teus problemas. Acho que isso, a praticidade que o condomínio traz, é o principal ponto. Então, eu sou muito feliz de ter essa família. Espero que isso sirva para as pessoas entenderem melhor o que nós queremos e sirva para que as pessoas possam viver melhor. Os pais com seus filhos, os filhos com seus pais, os irmãos, os amigos, as pessoas. Se isso aqui chama um condomínio small family, a gente está querendo dizer assim, todo tipo de família é bem-vindo e todo mundo seja feliz e sem preconceitos, sem pré-julgamentos. Uma próxima vez vamos debater outros assuntos, que foi uma grande noite hoje. Obrigado. Bom, obrigado. Obrigado.